Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe o seu lar neste domingo maravilhoso, último domingo do mês de março, é isto? Olha, me atualize aí, mas eu creio que sim. Neste momento eu quero cumprimentar todos os obreiros, todos os pastores, bispos, a membresia da Missão Evangélica Betel, e também quero enviar um abraço neste momento aos pastores do estado de Rondônia. Está enviando aqui um abraço para o nosso irmão Marcos, que nós conversamos ontem. Que Deus em Cristo te abençoe. Marcos, a sua casa foi incluída na casa de Obed-edom da Missão Evangélica Betel. Ela já entrou nessa corrente da bênção em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui para dar início a mais uma escola bíblica dominical, totalmente 100% online. Estamos aqui com o templo vazio, lógico, dando exemplo para que nós possamos achatar essa curva aí do coronavírus, né? E sabemos que isso já está acontecendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu quero já anunciar, nós vamos estar fazendo uma grande festa aqui neste lugar. Essa festa, ela tem por título, vai ter o título de Festa Espiritual Portas Abertas. É isto mesmo. A Festa Espiritual Portas Abertas estará sendo anunciada a qualquer momento. Vamos colocar a data dessa festa. E temos certeza que nessa festa Deus vai abrir a porta da cura, da libertação, da prosperidade. Então, assim que o Ministério da Saúde anunciar que acabou, que nós podemos retornar ao nosso local de reunião, nós estaremos fazendo uma grande festa chamada Festa Portas Abertas. A festa espiritual Portas Abertas vai acontecer com toda a membresia da Missão Evangélica Betel, que congrega aqui na missão sede. E também nós estaremos convidando todos que quiserem vir estar conosco. Vai ser uma noite de muita festa, muita alegria, e eu sei que você não vai perder. Amém? Pois bem, antes da nossa escola, eu quero falar com você sobre algo muito importante. Alguns pastores, meu irmão missionário Fabrício, me fizeram a pergunta assim: apóstolo, como está o comportamento da Missão Evangélica Betel diante dessa pandemia e ainda com os templos fechados, o que vocês estão fazendo? Deixa eu dizer algo para você. A Missão Evangélica Betel não foi pega de surpresa. Não foi. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os teus servos. E interessante que hoje eu estava fazendo um apanhado para que eu pudesse mostrar para você. Em 2014, Deus, ele revelou a direção da Missão Evangélica Betel, que 2014 seria o ano da colheita. E quando eu perguntei assim, Deus, mas por que o ano da colheita? O Senhor nos mostrou por que o ano da colheita. O mundo inteiro estaria vindo para o Brasil, como veio, representantes do mundo inteiro. A televisão do mundo inteiro focou esta terra, o Brasil. Nós tivemos a Copa do Mundo. E Deus começou então a falar com todos nós, da direção da Missão Evangélica Betel, que era o tempo de acontecer o segundo Pentecoste. Nesta terra que Deus escolheu, chamado Brasil, nós então começamos a noticiar que seria o segundo Pentecoste e aconteceria no Brasil, onde estrangeiros estariam aqui para ouvir falar de Jesus nesta terra chamada Brasil. Queridos, olha, muitos falharam. Nós não demos ouvido. Deixamos passar despercebido, ficamos com medo daqueles que são vândalos, eu digo assim, e deixamos de fazer o grande trabalho evangelístico que nós poderíamos fazer. Alguns, por preconceitos religiosos, se afastaram, mas deixamos de aproveitar a grande oportunidade. 2014, ano da colheita. 2015, o Senhor então nos dá o ano da ressurreição dos sonhos. Os nossos sonhos poderiam ser renovados, e o Senhor nos mostrou isso. Escrevemos revistas, fizemos grandes trabalhos. A Missão Evangélica Betel trabalhou em cima de ressurreição dos sonhos. 2016, tudo começa. Deus nos mostra
que seria o ano do Êxodo, o ano de atravessar, o ano que deixaríamos o Egito para tomar posse de uma terra que Deus preparou para nós. Falamos sobre isto, o ano do Êxodo. Estamos preparando para chegar 2017. Em 2017, o Senhor nos deu uma visão. Seria o ano da conquista. E nós então começamos a escrever algumas matérias e nas reuniões de obreiros nós começamos a falar sobre o ano da conquista. Alguns acreditavam que a conquista era financeira e nós falamos não. É tempo de nós começarmos a conquistar. Este apóstolo que vos fala, eu coloquei o meu carro na estrada, coloquei a minha esposa e nós começamos a conquistar. Entramos em cidades, entramos em estados e começamos o ano da conquista. Abrirmos portas, ensinando a palavra, porque era o ano da conquista. Muito bem, 2018, Deus então começa a nos renovar. 2018, o ano do renovo. O Senhor começa a renovar as nossas forças. O Senhor renova a sua igreja no ano 2018. 2019, o Senhor nos mostrou que seria o ano da gratidão. E de repente o mundo inteiro começou a falar sobre gratidão. 2019, você ouvia todos falar sobre gratidão. A palavra mais falada era gratidão. Uma pergunta só que eu faço. Porventura, o homem, porventura o brasileiro, ele demonstrou gratidão para com Deus? Eu digo que não. Não. 2019, nós vimos coisas incríveis acontecendo. As pessoas mencionavam gratidão, mas esqueceram Deus. A palavra sendo pregada e as pessoas fazendo coisas terríveis com o nome de Deus. Gratidão era para que nós manifestássemos a nossa gratidão. Final de 2019, no ano da gratidão, este apóstolo que vos fala, eu fui junto com mais 5 homens e mulheres de Deus lá em Jerusalém. Isto mesmo. Nós fomos em Jerusalém. Nós entramos em Jerusalém. E lá em Jerusalém, Deus nos deu uma visão que eu quero falar com você. 2017, o ano da conquista. Eu retorno a 2017. No ano da conquista, nós fizemos milhares de folhetos como este, que você depois pode tomar conhecimento. Parece que é um folheto dos mais atualizados. Melhor assim, para que você possa ver melhor. Está aqui. Este folheto, em 2017, nós colocamos assim: chegou a sua oportunidade de receber as bênçãos de Deus e o ensino bíblico no conforto do seu lar. Este folheto, meu caro pastor, meu caro bispo, missionário, foi escrito, foi publicado em 2017, o ano da conquista. Nós espalhamos este folheto por todo o Brasil. Nós entramos em cidades, em vilas com este folheto. E Deus dizendo, prepara os lares, conquiste as casas. E nós começamos então a entregar este folheto. E está escrito mais, sua família na proteção de Deus. Até parece, pastor Marlon, missionária Miriam, que esse folheto foi feito para hoje. Até parece que é para hoje esse folheto. Eu quero dizer para você que foi escrito em 2017. O Senhor já nos mostrava que algo iria acontecer. Que nós deveríamos preparar as famílias, as casas, porque algo iria acontecer. Em reunião de pastores aqui neste lugar, nosso templo central, nós apresentamos esse folheto e convidamos os bispos e pastores em 2017 começar a abrir casas de Obed-Edom. Deixa eu dizer algo para você. Casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi abençoado quando aconteceu uma tragédia perto de sua casa. Quando a arca do Senhor estava ali, acontece uma grande tragédia. A casa de Obed-Edom foi abençoada. Deus muitas vezes usa de uma tragédia
para abençoar a sua casa. E nós começamos com esse folheto. Chegou a sua oportunidade de receber as bênçãos de Deus e o ensino bíblico no conforto do seu lar. Eu creio que você recebeu um folheto desse. Na rua, no ponto de ônibus, na sua cidade, nós espalhamos este folheto. 2017, nós então escrevemos uma revista. Está aqui. O nome da revista: Preparando Missionários para a Grande Colheita. Isto foi em 2017. Esta revista, se pergunta, apóstolo, o que trata essa revista? Está aqui: torne-se um discipulador. Nós escrevemos essa revista. E nós começamos a espalhar para os pastores que era necessário fazer dentro do local de reunião pessoas que fossem discípulas, para que elas pudessem levar o ensino da palavra dentro das casas. Queridos, 2017, está aqui a data, nós escrevemos os primeiros passos. Essa revista ela foi feita para ensinar dentro dos lares. Alguém me perguntou, apóstolo, mas por que ensinar dentro dos lares? Naquele momento eu não tinha a resposta. Eu disse, olha, mas foi Deus que mandou preparar discípulos. Foi Deus que mandou preparar pessoas e está ensinando dentro dos lares. Fazer em cada casa um líder para ensinar a palavra. 2017, está aqui no rodapé da revista, está aqui, Ano da Conquista, 2017. A Missão Evangélica Betel não foi pega de surpresa. Queridos, em final de 2019, nós estávamos dentro de Jerusalém. E estávamos ali orando e perguntando ao Senhor qual será o título e o que vai acontecer em 2020. Quando eu estava ali dentro de Jerusalém, em final de 2019, Deus falou através de uma pastora e ela falou em inglês, e eu ainda não sei o inglês. E ela olhou para mim e ela disse, eu te trouxe a este lugar fértil para te fazer e fazer aqueles que te ouvirem pessoas férteis, pessoas prósperas, pessoas abençoadas. E nós retornamos de Jerusalém com esta palavra. Ao chegarmos aqui no Brasil, alguém ainda me disse, apóstolo, só Deus sabe o que vai acontecer no outro ano. Sim, é só Ele, mas Ele revela aos teus servos. Ele revela aos seus profetas, e eu sou uma voz profética dentro da Missão Evangélica Betel, e para aqueles que querem ouvir, o Senhor tem usado a direção da Missão Evangélica Betel para isto. Queridos, mas não paramos. Final de 2019, eu e minha esposa, pastora Aurora, nós colocamos o carro na estrada. E nós começamos a ligar para os bispos e pastores e dizendo, agende uma escola de formação de líderes dentro da sua igreja. Alguém me perguntou, apóstolo, mas por que formação de líderes? Eu não tinha ainda a resposta, mas começamos a formar em várias cidades. Várias cidades, nós começamos a rodar e formar líderes na escola de formação de líderes. Algumas igrejas haviam agendado conosco, desmarcaram, mas outras nós formamos aproximadamente 200 líderes para estar dentro dos lares, dentro das casas. Escola de formação de líderes. Está lembrado, pastor? Está lembrado, bispo, que nós fizemos dentro de sua igreja? Que nós convidamos cada um a se tornar líder dentro de sua casa, ensinando os seus. Pois bem, na Missão Evangélica Betel do bairro Amazonas, nós levantamos casas para que o evangelho fosse ensinado dentro dos lares. Levantamos líderes para ensinar dentro desses locais. Levantamos 42 casas de Obed-Edom, com todos os seus líderes, ensinando nessas casas, em obediência, o que o Senhor havia nos falado desde 2017. Levantamos.
De repente, queridos, temos que fechar a porta dos locais de reunião, dos templos. Alguns chamam de igreja, mas igreja somos nós. Tivemos que fechar. Você olha para mim agora e pergunta, apóstolo Josué, como que a Missão Evangélica Betel, o templo sede, o local sede, como está se comportando? Está indo muito bem, graças a Deus. Muito bem. Nós temos a nossa escola bíblica dominical online e temos líderes que estão dentro das casas ensinando a palavra de Deus da forma que aprendeu com a direção da Missão Evangélica Betel. E estão todos sendo pastoreados, estão todos sendo abençoados e está acontecendo algo mais. Eu estou sabendo que eu tenho um grande problema pela frente quando abrir as portas. Vou ter um grande problema e um problema abençoado. Sabe por quê, missionário Fabrício? Estão me dizendo o seguinte, que antes vinha 1 ou 2 pessoas para cá, mas nas casas de Obed-Edom estão reunindo uma faixa de 10, 15 pessoas. Como eu vou arrumar com essas 42 vezes 15? Meu amigo, eu estou recebendo todos os dias pessoas dizendo, apóstolo, a minha casa está reunindo um número grande de pessoas, meus vizinhos, olha, não podem ir para lá, mas alguém vai e começa a ensinar eles. Então tem algo que está acontecendo, tremendo, grande, abençoado. Portanto, a Missão Evangélica Betel, sede, está muito abençoada. Você pergunta, apóstolo, e financeiramente? Deixa eu dizer algo para você. Nós temos um povo fiel, nós temos um povo que eles entenderam há muitos anos do compromisso da obra. Nós recebemos ligações, as pessoas vêm correndo, apanham o envelope, coloca dentro do ofertório a sua oferta, o seu dízimo, e nós consagramos aqui domingo à noite. Tem aquelas pessoas também que transferem, eles fazem depósito online, faz transferência para a conta da igreja, sem problema. A Missão Evangélica Betel está caminhando tranquilamente, tranquilo. Estamos aqui com o templo de porta fechada, mas os cultos estão acontecendo nos lares, os cultos estão acontecendo nas casas e os líderes estão ensinando os primeiros passos. Ensinando tudo, queridos. O que é o batismo? Batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, restauração de vida. Estão ensinando tudo porque aprenderam. Então, a Missão Evangélica Betel, desde quando o Senhor começou a nos mostrar o que aconteceria no ano seguinte, ela começou a se precaver, ela começou a trabalhar em prol disto. E nós estamos tranquilos. Eu, como pastor, queridos, eu durmo tranquilo, sabendo que as ovelhas que Deus colocou aos meus cuidados estão sendo pastoreadas. Sabe por quê? Eu lembrei de fazer discípulos. Aqui, ó, está escrito na palavra, lá em Mateus 28, 19, nessa revista nós colocamos atrás. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Encerro dizendo algo. Aqueles que não entenderam a visão, aqueles que acreditavam que igreja é apenas ter um salão e cadeiras e um púlpito e um microfone, a situação mudou, queridos. Quando acabar essa quarentena, nunca mais seremos os mesmos. Portanto, me coloco agora à disposição, se você quiser estar estabelecendo na sua cidade o sistema que nós usamos aqui, quando passar a quarentena, me liga. Você pode ligar para o telefone 31 983 22 33 37. Entre em contato conosco. Eu quero passar para você a visão que Deus tem nos dado. Portanto, a igreja, ela tem que sobreviver. Tempos difíceis. A igreja, ela não pode funcionar só de acordo com o sistema. A igreja tem que estar pronta para funcionar e continuar existindo em tempos difíceis. Portanto, ano da profecia, 2020, ano da profecia. Você tem dúvida disso?
Porventura você tem dúvida se o ano 2020 é o ano da profecia? Pastor, pastora, você agora tem dúvida que é o ano da profecia? Aquilo que o Senhor Jesus profetizou, falou, aquilo que os profetas disseram, aquilo que Paulo falou está se cumprindo, é só você ler a palavra, em 2020, o ano da profecia. Encerrando essa parte, a nossa equipe já está preparando, que estão trabalhando de vento e popa, olha aqui, aqui dentro do nosso estúdio, separadamente, obedecendo a regra, como diz o Ministério da Saúde, estão todos trabalhando. Pastor Marlo trabalhando, Fabrício trabalhando, não vou citar mais nome, porque senão parece que são faz uns 10 a 15 que trabalham na TV Vinho Novo. Pastora Débora, pastor Jean, e lá vai daí por diante, um grupo grande trabalhando. Eles estão preparando uma grande festa, Nós vamos fazer a festa espiritual Portas Abertas. E eu já vou lançar um desafio. Meu irmão Fabrício, nós vamos trazer de cada casa de Obed-edom, olha aqui, ó, já está indo para quase 50 casas de Obed-edom, porque começou a acontecer algo. As pessoas começaram a pedir que a sua casa fosse incluída nas casas de Obed-edom para receber a imagem deste apóstolo falando. E nós estamos com quase 50 casas de Obed-edom. O desafio é cada um trazer no mínimo 5 visitantes para a nossa grande festa espiritual Portas Abertas. Olha, nós já vamos entrar aqui neste templo dançando. Dançando. Nesta noite, queridos, vai ter muita música, uma grande festa espiritual Portas Abertas. Que Deus em Cristo te abençoe, graça e paz, curva a sua cabeça. Deus, eu peço que a Tua palavra continue falando aos nossos corações nesta manhã e neste dia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero atender neste momento os pedidos. Esse telefone que eu passei para você, ele é o WhatsApp, e várias pessoas pedindo temas para que nós pudéssemos estar falando nessa manhã. Mas os temas que eles mais pediram foram o seguinte: apóstolo, fale para nós um pouquinho sobre a grande tribulação. E foram várias pessoas pedindo sobre isso, para que possam ficar preparados para o arrebatamento, né? E falar com os seus com respeito à grande tribulação. E nesta manhã eu quero usar, para que possamos entender, o livro de Mateus, do capítulo 24, versículo 15, onde o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a grande tribulação e ele lembra a profecia de Daniel. Se porventura você voltar atrás, lá no livro de Daniel, você vai encontrar no capítulo 9 o que Jesus Cristo estava falando e por que ele falou sobre isto. Mas preste bem atenção, você é sentadinho aí no seu sofá, verifique a bateria do seu celular agora, verifique se você está bem conectado para que você possa participar de toda a nossa escola bíblica dominical. Muito bem. Jesus Cristo, uma certa vez, ele estava no Monte das Oliveiras. Exatamente, no Monte das Oliveiras. Vocês estão vendo uma foto aqui atrás, né? Vocês estão vendo aqui, tem Jerusalém. Jesus estava em um local chamado Monte das Oliveiras, que existe até hoje, só tem que hoje é um bairro já moram muitas pessoas neste bairro. E Jesus estava neste lugar e ele estava contemplando Jerusalém da forma em que você está contemplando. Eu vou chegar para cá um pouquinho, né? Mas você olha aqui, ó, Jerusalém. Jesus estava vendo Jerusalém da forma que você está vendo e ele falava com os seus discípulos. Eu quero que vocês entendam que os seus discípulos eram, lógico, judeus. A igreja não tinha sido ainda, não tinha iniciado a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas estando neste monte, Jesus, ele aponta para um lugar e ele começa a falar o que eu vou ler para você. Preste atenção, meu irmão. Eu creio que você está agora com a Bíblia na mão, ou você acessou no seu notebook que está assistindo pela televisão. Você pode acessar aí Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vou falar pausadamente,
para que você possa entender. Nós vamos ler o que aconteceu quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. Estando ele no Monte das Oliveiras, conversando e ali ensinando os seus, ele aponta, preste bem atenção, ele aponta o dedo para este lugar aqui, ó. Está vendo? Está vendo esse lugar? Este lugar, você está vendo aqui, ó, uma mesquita hoje dos muçulmanos. Mas neste lugar aqui que você está vendo, este local, foi o local que lá no livro de Gênesis você encontra escrito que Abraão levou o seu filho ao sacrifício. Aqui, ó, neste lugar aqui. É lógico que não tinha construções neste lugar. Tá? É neste lugar aqui que Abraão levou o seu filho em sacrifício, o nome do seu filho, Isaque. Os muçulmanos, eles acreditam que Abraão não levou Isaque, que Abraão levou Ismael. Mas nós sabemos com provas em toda a Bíblia que Abraão levou ao sacrifício, quando Deus pediu, seu filho Isaque. Neste lugar aqui, ó, onde você está vendo. Neste lugar foi construído, posteriormente, o primeiro templo de Salomão. Está me entendendo? O primeiro templo de Salomão foi construído aqui, neste lugar. Portanto, aqui para frente, aqui, ó, eu creio que estou mostrando direitinho, está aqui, ó, você encontra o Muro das Lamentações, que era uma espécie de um alicerce para o templo. Ali está o Muro das Lamentações. Então Jesus, ele mostra para este templo, porque foi construído aqui o templo, depois esse templo foi destruído, parte dele, e reconstruído no tempo de Esdras e Neemias, foi reconstruído o templo e os muros de Jerusalém foram reconstruídos. E Jesus agora, ele está exatamente no Monte das Oliveiras e ele aponta para este lugar e ele fala para os seus discípulos assim: quando, pois, virdes, está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, e Jesus continua dizendo, se vocês têm lido o livro de Daniel, vocês vão entender. Olha o que Jesus disse. Deixa eu explicar direitinho para você, que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, você está participando dessa escola bíblica dominical da Missão Evangélica Betel online, eu quero te explicar algo. Jesus mostrou e falou assim, gente, aqui ó, quando vocês virem, quando vocês contemplarem, quando vocês perceberem que vai estar acontecendo uma desolação, aquela que disse o profeta Daniel, neste lugar santo, eu quero te explicar para você que para o judeu só existe um lugar santo, só. Era o Santo dos Santos, ele foi destruído no ano 70 de Cristo. Por isso é que os judeus agora, eles oram no Muro das Lamentações, porque já que o templo foi destruído, eles agora fazem oração no que resta deste templo, que é o Muro das Lamentações. Até a terceira carreira de pedra são as pedras originais que estavam lá. Então os judeus vão lá fazer as suas orações. Então para o judeu, o único lugar santo é este aqui. Então Jesus, ele fala lá em Mateus 24, versículo 15, ele dá um alerta sobre quando iria iniciar a grande tribulação. Ele mostra para eles, olha, o sinal que vai começar a grande tribulação
é quando vocês verem a abominação acontecendo naquele lugar ali. Então preste atenção, meu caro pastor, meu caro bispo, membresia que gosta de escola bíblica dominical, este apóstolo que vos fala, os meus olhos estão voltados para a palavra de Deus e para um lugar chamado Jerusalém. É, isso mesmo, Jerusalém. Aqui, ó. Israel, ele é o relógio escatológico de Deus. O grande erro é quando nós percebemos e queremos entender a revelação da Escritura, olhando para o Brasil, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Inglaterra, olhando para outros países e não olhamos para cá. Só tem que o relógio escatológico de Deus é Israel. Deus, ele mostra o tempo através de Israel. Você viu, apóstolo, não é através da igreja, não? Não, querido, não é através da igreja. A igreja está vivendo o tempo da graça, o tempo de pregar o evangelho, o tempo de anunciar Jesus Cristo. Estão vivendo exatamente a dispensação da graça. Já houve várias dispensações, nós falamos sobre isso, né? Da inocência, da consciência, do governo humano, e daí por diante, dispensação da lei, e agora estamos vendo a dispensação da graça, o tempo da igreja. Mas Deus, ele cumpre, portanto Jesus Cristo falou assim, olha, vocês devem olhar para a figueira, quando ela começar a brotar, figueira Israel. Então nossos olhos têm que estar em Israel. Então Jesus disse, olha, quando vocês virem a abominação, você fala, apóstolo, então espera aí, o mundo vai ter que ver o Santo dos Santos, para os judeus, ser um lugar, acontecer naquele local uma abominação, sim. Você me pergunta, apóstolo, quem é que vai levar esta abominação para este lugar? Eu te respondo. É uma pessoa que os judeus vão acreditar que ele seja o Messias. É uma pessoa que os judeus vão dizer assim, agora se cumpriu a palavra de Isaías, profeta Isaías. Agora sim. Os judeus vão reconstruir o templo aqui. Eles vão reconstruir o templo. Eles vão fazer ele igual o templo, o primeiro, original. Vai ter todas as 3 partes. É lógico que eles vão estar colocando o véu e vai ter o Santo dos Santos para o judeu. E interessante, queridos, que eles vão glorificar a Deus, dizendo, agora tudo está tranquilo. Nós temos o nosso Messias, ele acaba de chegar, Messias, o homem que vai governar este mundo, chegou, né? E quando ele chegar, 3 anos e 6 meses, vai acontecer uma falsa paz. É assim, apóstolo. Leia quando o cordeiro, ele começa a abrir um dos selos, lá em Apocalipse capítulo 6. Você vai ver surgir o quê? Um cavalo branco, falsa paz. Ele vai ter um arco em sua mão, em suas mãos. Isto quer dizer uma arma de longo alcance. O alcance vai ser mundial. Os judeus vão estar tranquilos. Apesar de ter acontecido um evento que vai proporcionar o mundo em receber este camarada. Por que razão? Neste momento o mundo vai ter acontecido antes um caos, um número enorme de pessoas desapareceram, a Bíblia será retirada, porque todos eles vão dizer, a culpa é destes que pregaram esta palavra. Então o campo, o terreno estará preparado para o surgimento deste camarada. Eu quero até dar um toque para vocês aqui, para vocês entenderem.
Este Messias, o missionário Fabrício, eu estou falando com ele porque ele está aqui me assistindo, ele é o operador de câmara hoje pela manhã. Quero agradecer a ele ter deixado a sua esposa, linda filhinha, linda família, e vim aqui prestar esse lindo trabalho. Agradecer ao pastor Marlon, a Miriam, que deixaram o seu lar, vieram aqui prestar o trabalho para que todos pudessem assistir. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo no coração de vocês. Olhe bem a situação. Naquele instante, eles vão ver cumprir as profecias. Como assim, apóstolo? Eu te mostro. Primeiramente, tem pessoas dizendo, será que não é este que é o anticristo? Será que não é aquele que é a besta, o anticristo? Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Primeiramente, o Messias dos judeus, agora, vai ter que vir do meio do povo judeu. Eles não vão aceitar uma liderança de fora. Tem que nascer ali. Segundo lugar, como diz lá em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, Paulo dizendo, ele vai nascer de uma virgem, querido. Isso mesmo, apóstolo, mas isso mesmo. Ele vai fazer uma imitação do que Deus fez. Jesus não nasceu de uma virgem, sim, porque estava profetizado assim. Os judeus não receberão um líder que não tenha nascido de uma virgem. Não é isso? A verdade é essa. E ele vai surgir exatamente com 30 anos de idade, da mesma forma em que Jesus surgiu, 30 anos. Maduro, 30 anos. Este camarada, eu digo assim, ele vai dominar a tecnologia. Este camarada, ele vai ser um blasfemo, elegante. Se você pensa que ele vai falar contra Deus diretamente, ele vai falar contra Deus com elegância. Muitos que me ouvem agora, que estão com a Bíblia na mão, vão dizer assim, ao ficar para trás, vão dizer assim, eles diziam que a besta ia ser ruim, ó que camarada elegante, ó que camarada que sabe falar. Ele está nos mostrando que Deus não é nada de uma forma elegante, com sabedoria. É isso aí. Ele é enganador. Não pensa você que os 3 anos e 6 meses depois do arrebatamento da igreja, que vai aparecer pessoas na rua querendo matar as pessoas. Não é assim não, querido. Calma aí, calma. Eu estou falando com você, você está ouvindo um apóstolo que frequenta a escola bíblica dominical desde 5 anos de idade, tá? Desde 5 anos de idade. Eu tenho 62 anos, vou fazer 63 no dia 16 de abril. Você está me entendendo? E frequento a escola bíblica dominical desde os meus 5 anos de idade. Frequentador de escola matriculado, escola bíblica dominical. Nunca deixei de frequentar uma escola bíblica dominical. E eu aconselho você, pastor, a estar colocando na sua igreja, quando ela voltar da quarentena, uma escola bíblica dominical. Você fala assim, apóstolo, mas o lugar aqui é longe para as pessoas virem. Deixa eu te falar algo. Eu lembro do meu avô, pastor Romualdo, do meu pai, pastor Niquercílio, com igrejas, e no horário da escola bíblica dominical, as pessoas chegavam a cavalo, as pessoas chegavam a pé, as pessoas andavam 6 quilômetros, 7 quilômetros para frequentar a escola bíblica dominical, porque eram crentes de verdade. A crentaiada de hoje, se você não mandar um especial para buscar a pessoa na porta, ele não vem, porque tem que andar 1 quilômetro, apóstolo, é 1 quilômetro. Aí é por isso que está cheio de varize. Por isso. Não anda, não sai de casa, tá entendendo? Tá pesado, não é isso mesmo? Eu vou te falar algo com você. Começa a caminhar e ir para a escola bíblica dominical de manhã. Começa a fazer isso. Vai. Apóstolo, não tem ônibus, não. Vá a pé. Apóstolo, como é que eu faço? Vai de bicicleta. Mas vai para a escola bíblica dominical. Chegará um dia em que você vai querer assistir uma escola bíblica dominical e as portas vão estar fechadas, como está acontecendo hoje. Portanto, eu frequento a escola bíblica dominical desde os meus 5 anos de idade. E eu ensino os meus filhos a frequentar a escola bíblica dominical e eles não perdem a escola bíblica. Meus netos estão chorando em casa, querendo participar da escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que nós aprendemos. O culto de domingo à noite é muito pouco.
tá? É Escola Bíblica Dominical, aqui ó, revista na mão e estudando. Eu tenho a minha revista ainda, desde 1972, eu guardo as minhas revistas, Escola Bíblica Dominical. Está aqui, mostro para você. Muito bem. Esse camarada, ele vai surgir do meio dos judeus. 3 anos e 6 meses vai haver uma falsa paz. Queridos, me perguntaram assim, quer ver? Apóstolo Josué, haverá conversão depois do arrebatamento? Sim, sim. Os planos só se encerram depois do juízo final. Mas durante a grande tribulação, as pessoas vão casar, as pessoas vão ter filhos. Agora eu quero que você me responda algo. Naquele tempo, para comprar e para vender, vai ter que ter a marca desse indivíduo que nós chamamos besta, indivíduo que vai ser o Messias dos judeus, vai ter a marca. E quando eu era criança, os pastores, eles diziam o seguinte, que era uma espécie de carimbo. Naquele tempo só tinha carimbo. O carimbo estava surgindo. Preste atenção, desculpa estar achando graça, mas eu sou antigo, meu filho. Os pastores chegavam e diziam assim, irmãos, vai ter um carimbo, o sinal da bênção vai ser um carimbo. Aí o pastor levava um carimbo para cima do púlpito, e eu quero enviar aqui um abraço, se tiver parente do nosso presbítero Matuchel, da Igreja Assembleia de Deus de Contagem, se tiver algum parente, eu quero que você receba um abraço, porque este apóstolo aqui, ó, aprendeu muito aos pés do presbítero Matuchel da Igreja Assembleia de Deus em 1972, 73. Ele me ensinou muito. Um beijo para todos os parentes do presbítero Matuchel. Preste atenção. Dizia assim, olha, vai ter um carimbo, a marca vai ser um carimbo, e as pessoas vão receber um carimbo. Quem não tiver um carimbo, não vai poder comprar nem vender. O carimbo vai ser com o número 666. Os anos foram passando, queridos, e tudo que foi surgindo de novo, as pessoas pensavam, será que agora é a marca da besta? Até que chegamos no final, depois de passar pelo código de barra e uma série de coisas, chegamos no final agora com o microchip, né? As pessoas me perguntam, apóstolo, o microchip, ele é o sinal da besta? Eu disse, não. Não é não? Lógico que não é. Lógico que não é. O microchip, ele pode ser um lugar onde será depositado o sinal da besta. O microchip vai poder ter a sua identidade, todos os seus dados do microchip, inclusive o sinal da besta. Mas poderá surgir ainda algo mais avançado do que o microchip, como surgiu mais avançado do que o carimbo. Entendido? Então, nós sabemos que o homem vai ter que aceitar o novo sistema. Quando ele aceitar o novo sistema, ele então estará comprometido com essa besta. Explicando para você uma coisa. E a pergunta que eu quero fazer. Hoje, em meio a essa quarentena, você experimentou ir no supermercado? Experimentou? Deixa eu avisar algo para você. Eu fui. Ao chegar no supermercado, é uma loucura. Pessoas lotando os carrinhos, principalmente de papel higiênico. Eu até me perguntei, meu Deus, mas por que tanto papel higiênico? Para que tanto papel higiênico, meu jovem? Você não vai ficar em casa? Mas vamos lá. As pessoas compram muito quando vê outros comprando, né? Outros comprando. Então, de repente, papel higiênico, lotando os carrinhos de papel higiênico e outros produtos mais. Aquela loucura. Dentro do meu carro, lógico, comprei apenas umas coisinhas que tinha que comprar, que eu não me preocupo com isso. Eu comecei a pensar, eu falei, olha, hoje, para as pessoas comprarem, basta elas terem um cartão na mão. Né? Tendo dinheiro lá, você pode comprar no débito, ou então você pode estar comprando a crédito. Só isso. Ou então, se você tiver o dinheiro na carteira, você vai poder comprar. Eu quero que você saiba de uma coisa apenas. Entenda o que eu vou te dizer agora. Olha,
Naquele tempo, naqueles dias, olha, você vai ter que ter o crédito lá no banco, dinheiro não vai existir. Sabe por que não vai existir? Porque o dinheiro, ele será também um condutor de vírus naquela época, como é agora. Né? Então, o dinheiro, ninguém vai carregar dinheiro, você vai carregar o seu cartãozinho, né? Vou falar até de algo mais evoluído, ou então um chip colocado nas mãos, que vai substituir o seu cartão. Acabou, é só você andar com um álcool na mão para passar na mão e pronto, acabou. Tá entendendo? Você vai ter que ter o crédito lá. E além do crédito, ei, pastor, meu irmão, você que é preguiçoso e não busca Deus, entenda isso. Depois do arrebatamento, além de você ter que ter crédito na sua conta, você vai ter que ter um compromisso com o anticristo. Aceitar o sinal da besta. Aceitar o número da ordem mundial que está para vir. Aí você, crentinho, que não sai de casa para ir para a igreja, nem para a escola dominical, nem ler a palavra. Apóstolo, mas eu não vou aceitar. Quem disse que você não vai, meu amigo? Você não está conseguindo ficar em casa sem correr para comprar papel higiênico? Você não está suportando esses dias de quarentena em casa, está quase ficando doido? São muitos esposos que vão dizer, mulher, vamos aceitar esse sinal aí, porque senão nós vamos morrer de fome. Vamos aceitar. Deixa eu dizer para você, alguns crentes disseram para mim assim, apóstolo, não, eu vou fugir para o monte, já que é 7 anos de grande tribulação, que vai começar a grande tribulação depois dos 3 anos e 6 meses, eu vou fugir para o monte. Nessa quarentena você conseguiu fugir para o monte? Nessa quarentena do Covid-19, você conseguiu fugir para o monte? Ou você está na sua casa confinado dentro do apartamento? Ou você está aí no seu barracão, na vila, confinado? Ou você está na sua casa aí que não recebe ninguém, querido? Ou você fugiu para o monte? Conversa só. Apóstolo, só eu fugir para o monte com a minha família. Está muito bem, nessa quarentena, você conseguiria fugir para o monte com esse bebezinho que você tem em casa? Hein? Você conseguiria fugir para o monte com a sua família que você tem em sua casa, esses filhos sentindo frio? Você ficaria agora no monte? Hein? Responda para mim. Esse seu esposo que tem aí, esse camarada nojento com tudo, que não pode ver uma coisinha no chão, que fica reclamando o dia inteiro, ficaria no monte? Essa esposa que você tem, que reclama de tudo, ficaria no monte? Aqui, crente, deixa eu dizer algo para você. Se você não se preparar para subir no arrebatamento, você vai aceitar o sinal da besta, porque as coisas vão estar complicadas. As coisas vão estar difíceis nesse dia. Grande tribulação. 7 anos terríveis que virão sobre a terra. Ouça a voz profética nesta manhã. 7 anos que estão para vir, da grande tribulação, grande. Está chegando o momento disso acontecer. E o momento que se dará início, esses 7 anos, primeiro, 3 anos de tribulação, e 3 anos e 6 meses de tribulação, e 3 anos e 6 meses de grande tribulação, está para acontecer. Deus vai derramar a sua ira sobre esta terra. Deixa eu repetir. Você acha que esse coronavírus é alguma coisa? Ele é fichinha diante da ira que Deus está para derramar sobre essa terra. Eu vou terminar, e eu quero terminar com algo. Algumas pessoas dizem assim, apóstolo, mas Deus é amor. Ele não vai fazer uma coisa dessa, ele é amor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Já tem 2000 anos que a igreja está pregando que Deus é amor. Tem 2000 anos que a igreja está dizendo, arrependa-te.
Tem 2000 anos que a igreja está mostrando que o Senhor está voltando. Faz 2000 anos que Deus enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz por mim e por você. E há muitos dizendo que não, e pelo contrário, há muitos levando o seu nome para os desfiles de carnaval e barbarizando. Eu termino dizendo algo para você, meu irmão. Se porventura, olha essa criança que está ao seu lado. Você daria o seu filho ou seu neto para morrer em lugar de pessoas boas? Quanto mais pessoas ruins, você não daria nunca. Então preste bem atenção. Está chegando o dia. Este apóstolo que vos fala tem pregado pelo Brasil e já foi em 9 países. 9 países. 9. Dizendo, é chegada a última hora. Eu tenho sido uma atalaia para dizer, é chegada a última hora. Eu lembro que um bispo me ligou e falou assim, apóstolo, eu queria estar... ele não é da Missão Evangélica Betel, é um bispo de outra organização. Falou, apóstolo, eu quero estar agendando com o senhor a vinda do senhor aqui. O que o senhor fala? E eu disse, é chegada a última hora. Ele falou, o que é isto? Eu falei, eu prego desde 1972. Comecei em 74, a minha primeira conferência. É chegada a última hora. Ele disse, eu vou ver e depois eu te falo, até hoje. Outro dia me ligou e disse para mim assim, quando começou a quarentena, apóstolo, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa questão de é chegada a última hora. Os membros estão perguntando se estamos chegando ao fim. Deixa eu dizer algo para você, eu tenho o coração tranquilo. Desde 1972, comecei as conferências em 74. É chegada a última hora. Que o Senhor abençoe. Que esta manhã você possa dar ouvido à voz de Deus, porque é chegada a última hora. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Qualquer hora você vai chegar aqui na Rua Atenas, número 158, no bairro Amazonas, e não vai encontrar esse apóstolo que vos fala. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Que Deus em Cristo te abençoe. Logo mais às 19 horas, grande festa de louvor e adoração a Deus. Estará aqui o Ministério de Louvor, separados um do outro, como diz o Ministério da Saúde. Estamos obedecendo isto para ninguém ser contaminado, se porventura isso acontecer, sabemos que o Senhor é fiel, justo, o Senhor vai estar abençoando e curando. Mas vamos tomar o cuidado. E hoje à noite uma grande festa. Você na sua casa. Você no seu lar. Você no conforto de sua casa, como nós falamos, desde 2017. Você no conforto da sua casa. E nós aqui, ministrando a palavra de Deus para a sua vida. E hoje vamos falar a respeito da cura da alma. Se você está triste, angustiado na sua casa, fique tranquilo. Você vai receber a visita, mais uma vez, do Espírito Santo de Deus para curar a sua alma. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Se porventura você quiser ligar para nós e incluir o endereço, o seu endereço da sua casa, seu apartamento, para que nós possamos fazer da sua casa uma casa de Obed-Edom. Apóstolo, como assim? Olha, você pode ligar para cá, nós vamos te acolher a sua família. E eu quero, várias vezes por semana, falar com você. E vou te instruir como você vai ensinar a sua família e fazer da sua casa uma casa de Obed-Edom. Casa de Obed-Edom era a casa de Obed, que era nascido em Edom. Ele abriu a porta da sua casa para entrar a arca do Senhor e entrou prosperidade, entrou cura, entrou as bênçãos, ele se tornou um homem fértil e Deus abençoou o seu lar. Que Deus te abençoe. Eu te agradeço por ter dado permissão de entrar na sua casa, no seu carro, no seu escritório com este ensinamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, agora no término dessa nossa escola bíblica dominical, eu te agradeço por todos aqueles que assistiram e estão assistindo ao vivo.
E aqueles que durante esta semana, este mês e daqui para frente, porque ficará gravado na nossa TV Vinho Novo, vão estar assistindo e participando deste trabalho e aprendendo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor tome em tuas mãos. Que este domingo nós possamos mais uma vez experimentar da tua presença em nossas vidas. Deus, eu te agradeço pelas revelações que o Senhor nos deu. Nos preparou desde 2017 para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Eu quero te agradecer agora por todas as nossas casas de Obed-Edom, por todos aqueles que receberam o ensino da palavra. Deus, seja no bairro Amazonas ou fora daqui, ou casa de Obed-Edom que nós temos fora do país, que o Senhor esteja abençoando nesta manhã. E eu já te peço, ó Deus, pela grande reunião que vamos fazer, a grande festa espiritual Portas Abertas, que vamos estar anunciando muito em breve a data. Deus, guarda os teus filhos. Não deixe que nenhum deles venha a ser contaminados por este vírus, mas que eles possam ser preservados para este dia. E eu ministro a tua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Antes da bênção apostólica, fique na sua casa. Seja obediente às autoridades. Fique em sua casa, espere um pouquinho. Nós já estamos quase passando o tempo da quarentena. Mas este vírus, ele é desconhecido da ciência. Portanto, é hora de você ficar quieto. E eu quero te dizer, não provoque ninguém. Pare de dizer que as pessoas não têm fé. Pare de fazer isso. Olha, quem eu vejo não obedecer, eu vejo que eles estão se posicionando como o diabo, que olhou para Jesus lá no monte e falou assim: você tem fome? Transforma essas pedras em pães e come. Jesus poderia transformar, mas ele continuou tranquilo. Então, fique quieto em casa, tá? Fique quieto em casa. Obedeça às autoridades da saúde. Você fala, apóstolo, e as autoridades econômicas? Elas estão trabalhando para que tudo dê certo e Deus está no controle. Então, pastor, pastora, bispos, seja obediente. Não leve a membresia a revoltar contra a autoridade, não. Pare com isso. Eu tenho visto alguns líderes levar a membresia a ficar contra as autoridades. Espera aí. Romanos capítulo 14 fala a respeito das autoridades que foram constituídas por Deus. Pastor, você está fazendo algo errado. E daqui uns dias é perigoso os membros revoltarem contra você. Porque quando a autoridade é quebrada, aquele que quebra, os outros quebrarão diante dele também. Então, os membros, a membresia da Missão Evangélica Betel, por favor, não revolte contra as autoridades. Ninguém está indo contra a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Nós não estamos sendo proibidos de pregar o Evangelho. Nós não estamos sendo proibidos de orar. Eles estão apenas falando que somos proibidos de nos aglomerarmos agora, para que não venhamos estar disseminando este mal. Que Deus abençoe. Curve a sua cabeça. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. E a profecia? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus em Cristo te abençoe. Até logo mais, às 19 horas. Que Deus abençoe.